Bom, aula gravada, vamos lá. Senhores, sejam todos bem-vindos a mais um semestre, tá? Muito bom rever os senhores. Uma turma bem desidratada, né? Uma mistura de duas turmas que desidratou bastante nesse semestre. Não sei como é que foi no semestre passado, que não cheguei a dar aula para vocês no semestre passado. Infelizmente, né? A gente teve essa baixa de vários soldados aí por conta da pandemia, né? Alguns com justificativas, né? Que por algum motivo perderam, motivo da pandemia, perderam seus empregos e tiveram que fazer alguma contenção de gastos e infelizmente escolheram a faculdade para reduzir, né, o gasto. E alguns eu fiquei sabendo que eram por preguiça mesmo, né? Alguns tinham mais matérias para pagar de dependência que basicamente davam uma nova faculdade. Acabaram desistindo porque é o que eu sempre falo, se você está em muita dependência, você reprova muito, porque não é o que você quer, não é o que você buscou, e eu às vezes até prefiro que busque uma outra coisa, um outro curso, porque assim pode ser mais feliz no emprego, não vai ser um profissional frustrado, né? Quem consegue passar certinho ali, com certo esforço, passa porque realmente está no que quer, no que gosta, e que vai se tornar um bom profissional futuramente, tá? Então, a vocês que estão aqui, sejam bem-vindos à disciplina Treinamento Resistido, tá? Depois da fisiologia do exercício, confesso para vocês que é a disciplina que eu mais gosto, que eu mais me identifico. Eu me formei em 2008, como algum de vocês sabem, me formei em 2008 e em 2007 eu já trabalhava em academia já, como estagiário. Em 2008 me formei, me tornei personal. Trabalhei como personal há alguns anos, muitos anos, tive meu estudo, tive minha própria academia. Então é uma parte que eu gosto, uma parte que eu me identifico bastante. Então eu já peço, como toda disciplina, eu peço que tenham em mãos papel e caneta, porque muito da aula não está no livro de vocês. Muito. Quando digo muito, 70% não é do livro didático, tá? Não é. Então, se você for só pelo seu livro, você não vai bem na matéria. Então, muito vai ser da minha experiência, do que eu vou falar. Então, se você está aqui me escutando, vai anotando, joia? E eu também vou usar alguns livros, ok? Alguns livros fora, como eu faço? Livros e artigos científicos. Nós vamos trabalhar muito artigo científico nesse semestre. Tem muito artigo bom em inglês, mas vou tentar garimpar alguns em português para vocês, porque muitos de vocês têm preguiça de fazer tradução, tá? Professor, eu não sei falar inglês. O Google traduz para você, mas eu vou quebrar esse galho de vocês, eu vou fazer que vocês não percam 2 segundos traduzindo no Google para vocês poderem ter esses artigos em português, tá? Para quem tiver possibilidade, dá uma olhada aqui para mim. Ô, caralho. Pera aí, tira essa porra desse filtro aqui. Okay. Não tá deixando eu mostrar o livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Fisiologia do Treinamento do Exercício Resistido, de Alex Souto Maior, tá? Esse livro aqui eu comprei na minha graduação, joia? Comprei ele na minha graduação e todo ano ele passa por atualizações. Ele tem uma versão atualizada agora que é de 2018, se eu não me engano, tá? Se você entrar no Amazon, você vai pagar 45, 40 mais frete ali, 10 de frete, 60 conto, você vai pagar nele, tá? É um livro muito bom, de um profissional excelente, tá? Conheço o Alex Sotomayor pessoalmente, sei da história de vida dele. A mulher dele foi diagnosticada com câncer no mestrado dele. No doutorado faleceu, ficou com uma filha pequena para criar, ainda fez pós-doutorado, né? Foi, há pouco tempo atrás, preparador físico do Flamengo, também é um dos auxiliares, um dos conselheiros da franquia Tinogueira, que é da Academia Tinogueira dos Irmãos Nogueira, Rodrigo, Rogério,
Minotouro, o Minotauro, tá? Muito gente boa, cara, é um livro muito bom, tá? Um livro embasado em artigos científicos, não é um livro empírico. Ah, na minha vivência, tem muito desses maromba, lá, vou comprar o livro do Arnold Schwarzenegger. Ah, legal, quer comprar, bacana. Mas é muito empírico, muito, quando eu treinava, a minha vivência, eu fazia assim, aí deu certo. Não. Esse livro aqui do Alex Sotomayor é um livro baseado em artigos científicos, em estudos científicos. Então, esse livro aqui, ele é praticamente um artigo científico de, vou ver aqui, 200 páginas, tá? Tem relatos só de estudos científicos, inclusive estudos dele, porque ele também realiza estudos científicos e publica mensalmente. Ele é um monstro, tá? Tanto que agora um dos últimos trabalhos dele foi sobre oclusão vascular. O cara trabalhou isso a fundo, ele destrinchou a oclusão. Então, aconselho, tá? Fisiologia do exercício resistido de Alex Sotomayor, tá? Vou usar muita coisa desse livro também. Inclusive, hoje já tem muita coisa desse livro na nossa aula. Beleza? Então, quem quiser adquirir, que se eu não adquirir, eu vou ter algum tipo de prejuízo na aula? Não, não vai ter. Vai estar nos nossos slides, tá? E você vai poder estar consultando os slides quando bem você quiser. Beleza? Bom, vamos lá então, galera. Para começar, vamos falar um pouco sobre o nosso calendário, tá? Vocês têm esse calendário aqui? Se não tem, tá? Não printa agora. Espera um pouquinho, tá? Então vamos lá. Hoje, dia 24, nossa primeira aula, tá? Vamos fazer a introdução aqui do treinamento resistido. Vamos falar um pouco sobre nomenclatura de treinamento resistido. Vamos falar um pouco sobre a história do treinamento resistido, tá? E alguns conceitos que vocês já sabem, que vocês já estudaram isso comigo em fisiologia do exercício, em cinesiologia e biomecânica. Então hoje não tem nenhuma novidade para vocês. Hoje basicamente é uma revisão, tá? Mas é importante que se faça, porque vai que um ou outro esqueceu, então é importante que se faça. Dia 24, tá? Beleza. Mês que vem, março, é um mês desgraçado, um mês com 5 semanas, tá? A gente vai demorar uma semana a mais para receber o nosso salário. Mas enfim, Deus quis que ele tivesse 5 semanas, vamos ter que aturar esse mês maledito. Joia? Graças a Deus não tem nenhum feriado, não tem nada que vai atrapalhar a gente, tá? Vamos conseguir ter as 5 aulas nesse mês. Maravilha, mês de abril, olha só que maravilha, começa ali com dia 7, nossa primeira prova, tá? Nota, dia 7 de abril vai ter a nossa provinha. Tá? Aí depois a gente vai ter aula dia 14, dia 21, feriado, né? Quem lembra que é feriado dia 21? Alguém lembra? 21 de abril? Tiradentes, né? Tiradentes. Alguém lembra o nome do Tiradentes? Ninguém lembra, né? J. Começa com J, né? Com J, o quê? A inicial do nome dele, não? Hã? Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim. Né? Aí, então, feriado, não teremos aula, não teremos nada nessa semana. E se eu não me engano, essa semana ainda, eu vou confirmar aqui ainda, essa semana é uma semana de palestra ainda, tá? Que vão ter algumas palestras e vocês não vão ter, acho que, aula a semana inteira, tá? Vai ter palestras. Aí depois, último dia, aula. Maravilha, vamos para maio. Maio, 4 semanas, 4 aulas, sem problema algum, tá? E depois em junho e julho, junho, dia 2 de junho é nota, vai ser a nossa segunda prova, tá? Aí depois, ali na semana do dia 7 ao dia 11, são só as segundas chamadas. Dia 17, dia 18, se eu não me engano, vai ser exame para quem ficar de exame. Aí depois tem lançamento de nota. A gente tem até o dia 2 de julho para lançar a nota de vocês. Então, julho já não é mais nada, já é férias, tá? Maravilha. Perceberam que tiveram umas bolinhas verdes, roxas e vermelhas. A vermelha, como os senhores puderam perceber, é prova.
tá? As bolinhas verdes são as aulas teóricas e as bolinhas roxas são aulas práticas lá na Uniderp Agrárias, na academia. Todo mundo sabe onde fica. Então, anota dia 17 de março e dia 12 de maio teremos aulas práticas lá na academia, tá? Terão avaliações valendo muita nota, tá? Nesses dias terão avaliações. Está isento de ir na aula quem apresentar um atestado de óbito assinado a próprio punho, ok? Caso contrário, o senhor terá que ir à aula, tá bom? Senão vai ficar sem a nota. Então, anote, tá? Esta data, 17 de março e 12 de maio, tá? Lá na academia. Caso tenha alguma alteração, eu comunico os senhores, tá? O restante das aulas serão tudo aqui mesmo, via a Microsoft Teams. Beleza? Alguma dúvida com relação às datas? Não? Perfeito. Tá? Maravilha, então. Vamos lá. Lucas, você está aí? Não? O Heberton, você está aí? Sim. Então tá. Ó, valendo agora os primeiros 50 pontos da disciplina de vocês. Tá? Se vocês responderem a pergunta corretamente, vocês já ganham 50 pontos. Eu vou passar para vocês 3 slides. Esses slides vão ter duração de 5 segundos. E você, nesse slide, tá, tem que prestar atenção que ao final desses 3 slides, eu vou fazer uma pergunta. E com essa pergunta, você já, se você responder corretamente, claro, você já ganhará 50 pontinhos que eu já vou publicar hoje. 50 pontinhos de atividade de sala de aula. Vou colocar como quiz relâmpago. Beleza? Então vamos lá. Prestem atenção. Prepara. Beleza. Conseguiram ver? Agora respondam para mim. Qual foi a diferença dos slides? Você notou alguma diferença entre eles? E se você notou, fala para mim. Tem que ser a que eu fiz aqui. Se for uma qualquer lá, não vale. Não sei se era isso, mas parece que no primeiro sempre tinha alguém fazendo um exercício resistido. No segundo e no terceiro tinha algumas fotos de aparelhos e halteres, mas em todos eu só vi coisa em comum, na verdade. Que remetem ao exercício resistido. Reparou alguma coisa, Heberton? A diferença entre eles? Não. Vamos lá. Ó, a diferença dos slides. A nomenclatura. Tá? Eu coloquei como treinamento resistido, o outro treinamento de força e o outro musculação. Essa foi a diferença mais visível. Joia? Por que eu fiz isso? Para vocês perceberem que a nomenclatura muda, mas o significado dela não. Tá? Treinamento resistido é exatamente a mesma coisa que treinamento de força. Então, se você vê em algum artigo científico, ou até mesmo aqui durante a aula, eu falar treinamento resistido, treinamento de força, vai estar TR, T de tatu, de treinamento, e R de resistido, ou TF de treinamento e de força. Então, eu vou colocar, a partir de agora, tá? A maioria das vezes, TR ou TF, treinamento resistido ou treinamento de força.
Professor, qual que é a diferença? O nome, um é resistido e o outro é força. Agora, realmente, o significado dela é exatamente o mesmo, tá bom? Tá, professor, e a musculação? Muita gente confunde a musculação como treinamento resistido. Porém, a musculação, ela está dentro do treinamento resistido. É uma modalidade de treinamento resistido. Nós vamos falar mais para frente sobre isso, tá? Mas se você procurar no Google treinamento resistido, se você procurar no Google treinamento de força ou musculação, é exatamente a mesma coisa. Principalmente se você buscar em artigos científicos, tá? Artigos em português, tá? Não em inglês. Treinamento de força resistido e musculação, é capaz que você ache mais artigos científicos como musculação do que treinamento resistido. Já em inglês, resistance training, tá? Se você for procurar algum artigo científico em inglês, resistance training é assim como é mais comumente chamado em artigos em inglês, tá? Com relação a algum estudo, um paper que fala sobre a, entre aspas, musculação, tá? Então, assim, a musculação, ela é basicamente um apelido carinhoso também, tá? A gente fala musculação, é o nome mais comum, mas o que é feito de fato é treinamento resistido ou treinamento de força, tá? Quais são as semelhanças? Várias. Repare que até nos slides, tá? Existem figuras que são exatamente as mesmas, lá, amarelo com amarelo, vermelho, verde com verde, tá? São as mesmas figuras, se eu colocar treinamento resistido e treinamento de força. Porque é exatamente a mesma coisa. E remete a quê? Remete ali a pessoas fazendo exercícios com pesos, dumbbells, com máquina, com halteres, com barras, tá? Nós vamos aprender depois o que é dumbbell, o que é halter, tá? Mas fala, dumbbell, o que é dumbbell? Eu falar, o Dumbo da Disney? Não, tá? Você vai aprender certinho, tá? Todas essas nomenclaturas, ok? Então, quando vocês forem buscar para fazer alguma apresentação no Google e não sabe o que digitar, treinamento resistido, de força ou musculação, você consegue aí bastante coisa, inclusive lá com os artigos científicos, tá? Cara, vou tirar esse aparelho aqui que tá muito ruim de ficar falando com ele. É a primeira vez que eu dou aula com ele. Galerinha, vamos falar agora sobre um pouco da história, tá, do treinamento resistido. Muita gente acha que o treinamento resistido, a musculação, é uma coisa nova, tá? Uma coisa que ela é recente. Antigamente não tinha isso, antigamente as pessoas não faziam treinamento com pesos, antigamente as pessoas não faziam treinamento, tá, de força, carregando instrumentos, equipamentos, tá, extremamente pesados. Porém, há registros, tá, em uma capela funerária lá no Egito, que há 4.500 anos, tá, tem inscrições lá de homens, tá, de funcionários, de militares, que levantavam pesos, tá, faziam treinamento com pesos como exercício, 4.500 anos atrás. Eu não coloquei no slide, mas também tem registros de que na China, tá, os chineses, para poder ingressar ao exército, necessitavam erguer determinado peso, né? Era um fator de avaliação. Eles erguiam um peso para poder ingressar no exército. E também existe um registro muito concreto na Grécia Antiga. Lá foi encontrado uma pedra, aproximadamente 400 anos antes de Cristo, e nessa pedra tinha entalhes, marcas, né, que escavaram na pedra para segurar com as mãos, né? Então, e tinha registro em entalhes nessa pedra também ali, que usava-se aquilo para erguer, né, para fazer exercício. E a gente pode perceber também que essas estátuas, tá, da Grécia Antiga, datada de antes de Cristo, são de homens musculosos. Essas antigas, a gente pode ver em qualquer estátua que a gente vê dessas antigas gregas, são homens com peitorais definidos, com os deltoides, com os abdômenes
as pernas, os músculos da perna grandes, homens fortes. Tem até uma outra foto que eu acho que eu tirei de um cara, de uma estátua de um cara, era maromba mesmo, o cara era, pô, gigantão, tá? Então depois se quiser pesquisar, coloca estátuas antigas gregas, tá? Então como que eles adquiriam essa força, esse corpo? Era somente no trabalho do campo? Às vezes não, às vezes havia filósofos que eles apresentavam corpos musculosos. Então tem registros ali então de que eles praticavam sim algum tipo de exercício, e esse exercício provavelmente tinha uma resistência, uma contra-resistência, que acabava dando esse formato nos seus corpos. Né? Eles não tiravam do nada, do além. Vou tirar do além como é que seria um corpo de um cara maromba, tá? Porque não faz sentido, né? Ser exatamente igual como hoje. E os caras são quase uns fisiculturistas nos entalhos, lá nessas estátuas, tá? E tem a icônica história de Milos de Crotonha, tá? Milos de Crotonha, mais ou menos ali de 500 a 580 anos antes de Cristo. Ele era um lutador, inclusive ele venceu algumas Olimpíadas da época, era outro nome, não era Olimpíadas, mas a gente sabe que a Olimpíada lá deu início na Grécia, né? E esse lutador, ele ganhou várias vezes as Olimpíadas, e uma certa vez, de uma dessas competições a qual ele participou, ele ganhou um bezerro, né? E reza a lenda que ele se afeiçoou àquele bezerro. Então, o que ele fazia com aquele bezerro? Ele caminhava com aquele bezerro para cima e para baixo. Ele colocava aquele bezerro na carconda e fazia lá o seu trajeto da sua casa até o lugar onde ele treinava, carregando esse bezerro. Diz que até ele fazia agachamento, ele pegava esse bezerro nas costas e fazia agachamento. À medida do tempo que esse bezerro ele foi crescendo, aumentando seu peso, reza a lenda que Milos de Crotonha também aumentava o tamanho da sua massa muscular. Joia? Que remete ao quê? Ao princípio da sobrecarga. Nós vamos estudar todos esses princípios da sobrecarga, identidade biológica, princípios, enfim, nós vamos estudar todos eles mais para frente. Então, o bezerro tornou-se um grande e vistoso touro, e Milos, tá, ficou também um rapaz bem grandão. Joia? Bom, reza a lenda, tá, que para poder manter o seu porte físico, ele fazia ingesta de aproximadamente 9 quilos de carne, 9 quilos de pães e 10 litros de vinho dia. Tá? Dia. Que a sua dieta ela tinha mais ou menos em torno de 57 mil calorias por dia. 57 mil. Eu e você, se comendo bem, vai comer 3, 4 mil. Tá? Bom, isso aí são todos boatos. Joia? E o senhor Milos de Crotonha, o tiozão já, foi com alguns amigos na floresta derrubar algumas árvores, né? Fazer com amigos que são lenhadores, serralheiros, foi derrubar árvores, marceneiros, né? E ele foi fazer uma das suas proezas lá, de tentar derrubar uma árvore com a mão, e conseguiu, de fato. Conseguiu, derrubou a árvore na mão, e no tronco que ficou no chão ali, né? Ele prendeu a sua mão. E ficou preso. E os seus amigos, então, foram buscar ferramentas, ou chamar outras pessoas para ajudar a tirar o Milos de Crotonha da árvore. Nisso que os amigos saíram, ele foi morto, tá? Ele foi devorado, não se sabe ainda se foi devorado por lobos ou por um leão, né? Isso na Itália, né, gente? Então vai saber, né? Tinha lá, né, na Roma os duelos lá, né? Então às vezes tinha um leão que levaram lá, se soltou, vai saber. Aí ele foi devorado vivo. Então esse foi o terrível fim de um dos homens mais fortes que já existiu. E diz que é verdade, gente. O Milos não é igual Hércules e Sansão, que são lendas, não. Diz que ele existiu mesmo. Aí o povo não inventa, só aumenta, né? Tanto que até a cidade de Milão, ela é por uma homenagem ao Milos de Crotonha. Beleza? Maravilha. Chegando mais próximo aqui, né, um passado não tão distante como esse aí de 500 a.C., vamos chegar aqui para um dos pessoas mais icônicas da musculação mundial, tá?
Eugene Sandel. Eugene Sandel, ele é considerado o pai da musculação, pai do fisiculturismo, tá? Eugene, ele era um alemão, tá? Na verdade, ele nasceu na antiga Prússia, né? Que hoje é a Alemanha, tá? Que ficava ali do lado do Império Austro-Húngaro. Tá? Ele nasceu em 1867 e morreu em 1925. O pequeno Eugene foi a um circo com seus pais certa vez e viu lá aqueles homens, né, que tinha aqueles circos lá itinerantes, como hoje, né, tinha aquelas pessoas que são as abominações, mulher barbada, nananã, e tinha um cara lá que ele era Strongerman. O que é um Strongerman? Um cara extremamente grande que era de pesos comunais. E diz que o pequeno Eugene se encantou com aquilo. Pô, vi um cara extremamente grande, forte pra caramba, erguendo uma pedra de trocentos quilos. Falou, cara, vou lá convencer os papai e a mamãe, né? O senhor e a senhora Sandol, foram lá conversar com esse cara e esse cara aceitou ser professor, mestre de Eugene, tá? Do Sandol. Beleza, ele estudou, ele aprendeu, ele ensinou tudo que podia lá o cara do circo, e nisso, pequeno Eugene continuava indo nos circos e perguntando para os caras grandes, sempre nos circos tinha esses grandões, perguntando o que eles faziam, como assim, né? O que você faz, como é que é o seu treino? Aí ele se tornou um jovem rapaz e começou a fazer os seus treinos também. Então Eugene começou a fazer o quê? Começou a estudar. Ele não era somente um rostinho bonito no meio da plateia. Ele era um estudioso também. Esqueci de falar uma coisa que é interessante do nosso amigo Milos aqui também, tá? Ele também não era só um rostinho bonito, não, tá? Ele era discípulo, pupilo de Pitágoras, tá? Do grande filósofo, matemático, astrônomo, consertador de Apple, Store e tudo, tá? E então aí o Eugene, ele começou a estudar e ele começou a elaborar os primeiros métodos de treinamento, tá? Ele começou a elaborar os primeiros métodos e começou a estudar, tanto que Eugene, ele hoje tem várias publicações de artigos científicos de Eugene e livros também, tá? Escritos por Eugene. Ele fundou a primeira academia do mundo, tá? Que ele chamou como Instituto... Puta merda, agora fugiu. Instituto Físico Sandel, alguma coisa assim. Enfim, depois vocês dão uma olhada lá. Aqui na prova não. Ele formou ali então, o primeiro instituto, então, né, a primeira academia, e onde ele tinha ali vários discípulos, tá? Que o seguiam, que estavam ali treinando, que iam treinar com ele. Bom, Eugene ficou famoso, viajou pelo mundo inteiro, e uma dessas viagens que ele fez para Londres, tá, lá na Inglaterra, em 1901, ele fez a primeira competição de fisiculturismo. Tá? Ele que foi o idealizador dessa competição, que ficou chamada como o físico mais fabuloso do mundo. Tanto que Eugene foi considerado durante muitos anos como o melhor corpo do mundo. Tá? Essa competição, então, contou com uma participação grande até, de 156 atletas, tá? E Eugene ele foi um dos jurados. E dentro desses jurados tinham escritores, filósofos, tanto que até o escritor, que fugiu o nome aqui, que escreveu aquela obra do Sherlock Holmes, estava junto ali também, né? Então, teve ali a primeira competição de fisiculturismo do mundo. Olha que interessante isso. Pensa esse tiozão aqui, cara. Coitado dele, ó. O que ele tem de panturrilha, ele tem de coxa, cara. Né? Então, o senhorzão, a carinha dele fazendo força aqui, ó. Chega a ser até engraçadinho, né? Isso eram os fisiculturistas daquela época. Joia? Bom. Peraí que travou aqui, gente. Maravilha. Não, volta. Tá certo. Bom, e esse daqui é um vídeo do Eugene
tá? Sandow, o senhor Sandow, em uma das suas apresentações. Ele também, gente, fazia apresentações, ele entrou até num circo, ele entrou em um circo e fazia apresentações, fazia ali itinerante, né? Aquelas apresentações que iam de lugar a lugar, mostrando o seu físico. Isso era bacana, porque isso trazia adeptos, trazia curiosos, né? E isso ele foi aumentando a sua fama e difundindo, né, as suas metodologias pela sua região ali, pela Europa. Tá? Lembrando, ele era um alemão, tá? Então ali ele começou a rodar durante toda a Europa mostrando. E essas aí eram as apresentações dos fisiculturismo da época, tá? Então, a gente pode perceber que tem uma diferença muito grande com os rapazinhos de hoje, né? O rapaz está se espreguiçando até. Olha essa cuequinha, coisa mais esquisita. Ó, tinha agilidade pelo menos. Ó. Beleza. Oi? É bem estranho comparado com o de hoje em dia, né? Né? Bom, Eugene, ele fez uma estatueta de bronze, tá? Que é chamada de Sandow, recebe o sobrenome dele, Sandow, que é uma alusão a uma posição que ele tinha ali, segurando esses instrumentos de treinamento que ele mesmo confeccionava, tá? Que ele me mandava fazer. Hoje em dia, essa estatueta, ela, para os fisiculturistas profissionais, ela é o santo graal. Todo mundo busca o seu Sandow, todo mundo busca a sua estatueta de Eugene, porque ela é o prêmio hoje, tá? Mais cobiçado aqui, ó, já, a gente pode perceber aqui Eugene aqui de roupinha, e os fisiculturistas, ó, repara aqui no shape dos caras, peitoral bolado, né? Coxa extremamente gigante. A gente pode perceber aqui, já tinha aqui as estatuetas de Eugene, tá? Percebam agora que ainda hoje existe a mesma estatueta, tá? E esse aqui é o sonho de consumo de todos os fisiculturistas hoje do Mr. América, tá? Dos homens com os corpos com maior volume, com maior harmonia, com maior simetria, joia? E tem aqui embaixo aqui um menos importante, que é o Titio Arnold, vamos falar dele já já. Beleza? Maravilha. Seguindo um pouco mais na história, a gente também teve um dos grandes nomes ali que também ajudou a difundir, agora lá na América do Norte, nos Estados Unidos, um rapazinho chamado Charles Atlas. Ele era italiano, tá? Só que ele queria virar ator, ele veio para os Estados Unidos, e ali ele realmente fez alguns filmes de sucesso até, e se você procurar no Google Charles Atlas, ele tem fotos dele com 50 anos de idade, com 60 anos de idade, com um corpo que nunca nenhum de nós que está aqui agora vai ter na vida. Tá? O cara era uma maromba mesmo. Beleza? Só que nessa época ainda tinha um grande problema. O treinamento resistido, né, ele era um pouco marginalizado. As pessoas não gostavam porque até mesmo a classe médica na década de 20 falava que era um tipo de exercício que não era muito bom, porque você perdia agilidade, tá? Você perdia mobilidade. Então as pessoas não eram muito adeptas ao treinamento resistido por conta de algumas opiniões que eram dadas por médicos da época, porque acreditava-se que aquele cavalo, né, eles fizeram semelhança com um cavalo, um cavalo grande, aquele cavalo de tração, que ele não era muito rápido, aquele cavalo que puxava ali o arado, que era forte, ele não era muito rápido, ele não tinha uma boa mobilidade. E aquele cavalo que era menor, que era mais magrinho, ele era mais ágil, tá? Mais ágil, tinha maior mobilidade. E compararam isso com nós, com seres humanos, tá? Sabemos que a nossa anatomia, sabemos que a nossa fisiologia é totalmente diferente de um cavalo. Então, era uma comparação bem desnecessária. Até que em 1945, um médico chamado de Thomas DeLorme, isso lá, tá? Pós Segunda Guerra Mundial, 45, ele era ortopedista e começou a difundir, falar que o treinamento resistido era bom, sim.
e começou a lançar artigos científicos. Aí a galera começou a falar assim, pô, peraí, não, realmente o treinamento é bom, o negócio dá certo. Tá? Tivemos vários nomes que ajudaram na elaboração, tanto que até o Thomas Delorme, ele que foi o inventor do treino piramidal crescente, tá? Que é o método Delorme. Aí depois teve um outro estudioso, que eu não me recordo o nome, de Oxford, ele falou que, na verdade, o treino mais adequado seria o piramidal decrescente. Nós vamos estudar sobre todos esses métodos de treino mais para frente e cada especificidade deles. Então ele acabou até ajudando a colaborar. Outros outros senhores, né, na história também, que ajudaram a elaboração de vários métodos do treinamento resistido também houveram, tá? Porém, a gente tem ali os mais importantes, tá? Aqueles que realmente mostraram que o treinamento resistido é algo que pode ser feito, tá? Que é legal, é bacana. A gente tem ali o nosso principal, que é o Titio Arnold. Titio Arnold, então, lá na década de 70, quando ele foi 7 vezes Mr. Olímpia, né? Ele foi um sucesso, diz que naquela época o homem ganhava mesmo sem estar treinando, porque ele tinha um carisma gigantesco quando ele estava no palco. Aí você fala assim, pô, mas não se avalia carisma no palco, mas pô, maluco, o cara ganhava, o cara era foda pra caramba, tá? O seu grande companheiro, o Franco Columbo, que morreu até recentemente, acho que foi ano passado que o Columbo morreu, tá? Ao lado dele, nosso eterno Hulk, Lou Ferrigno, né? Lou Ferrigno, ele também foi um monstro do fisiculturismo. E nós temos ali, que vocês provavelmente nunca ouviram falar, talvez esses 3 primeiros vocês tenham ouvido falar, mas também temos ali Serge Nubret, tá? Que ele era de uma, eu não lembro agora que país que era, mas era como se fosse uma colônia francesa, né? Aí aos 12 anos ele mudou para a França e começou a treinar. Ele disse que ele tinha uma genética boa e desde 16 anos treinava e começou a ganhar bastante ali na Europa, bastante torneios de fisiculturismo, quando resolveu ir para os Estados Unidos para tentar, né, mostrar que um europeu também pode ser um campeão mundial de fisiculturismo. E para o azar do nosso... Eu sou um fã incondicional de Lou Ferrigno. Para o azar de Lou Ferrigno, o Nobret chegou na mesma competição e essa foi uma competição até de 1970, que foi extremamente contestada, né? Arnold Schwarzenegger disse que não estava no seu melhor shape, chegou Lou Ferrigno ali, então disse que a briga ia ser entre Arnold e Lou, só que chega Nobret, um monstro gigante que ninguém nunca viu na vida, o cara com 5 metros de altura, e ficou em segundo lugar, tá? Lou Ferrigno ficou em terceiro lugar e contestaram muito essa vitória de Arnold Schwarzenegger. Mas o cara era bom, tá? Então nisso difundiu mais ainda o treinamento resistido, né? Lotava o palco lá quando tava esses malucos na competição. Mais para frente a gente teve então alguns atores de cinema, né? O Sylvester Stallone, e ainda existia um certo preconceito, né, das mulheres. Assim, não, mulher não pode fazer isso, não, tá errado mulher fazer isso. Até que Jane Fonda chega, também uma adepta do treinamento resistido, e acaba difundindo isso entre as mulheres. Joia? Então ali começa então a história do treinamento resistido, tá? Beleza. Mostramos corpos lindos, pessoas maravilhosas, tá? Mas só isso já basta para que as pessoas se adaptem, né? Vão aderir ao treinamento resistido? Infelizmente, 99% tá? Quero ficar assim, quero ser uma Jane Fonda, quero ser um Schwarzenegger, quero ser um Stallone, quero ser um Lou Ferrigno, e eu vou fazer porque eu quero ficar fortão. Porém, galera, a gente tem um outro benefício muito maior e muito melhor do que isso, tá? Nós temos comprovações científicas que mostram que o treinamento resistido ele é muito bom para a saúde, tá?
Ó, coloquei aqui no Google Acadêmico Resistance Training, que tem uma maior quantidade de artigos. Olha aqui, ó, dá uma olhada nesse número aqui. 4.460.000 estudos sobre o assunto. Será que é um tema muito abordado? Será que é um tema muito estudado? Caraca, é muito estudado. Joia. Entre eles, nós temos aqui, ó, adaptação neural, treinamento resistido. Adaptação cardiovascular, treinamento resistido. Tá? Treinamento resistido e medicina. Efeito, força e saúde. Ó, treinamento de força e saúde. Treinamento resistido, saúde e performance. Ó, que bacana. Entendeu? É tudo voltado para a qualidade de vida do indivíduo. Tá. Vamos pegar agora os papers mais recentes. Tá? Mudei aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. 2020. Selecionei só artigos de 2020 para cá, ou seja, do ano passado para cá. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. 75.700 artigos. Brincando? Olha aqui, ó. Diferenças sexuais e treinamento resistido. Tá? Uma revisão sistemática. Tá? Meta-análise. Benefícios de treinamento resistido de alto volume. Tá? Treinamento resistido e saúde em adultos. Olha isso daqui. Treinamento resistido para quê? Quem que manja do inglês? Criança. Treinamento resistido em criança e adolescente. Tá? Nós vamos aprender, nós vamos ver, tomar aula só sobre isso também. Treinamento resistido para criança e adolescente. Tá? Então, assim, treinamento resistido hoje, a musculação, o treinamento de força, ela é muito estudada mesmo. Joia? Bom, vamos um pouco de testão agora, galera. O que é o treinamento resistido? O treinamento resistido, ele é um conjunto de exercícios. E esses exercícios, basicamente, você vai realizar, tá, uma contra-resistência. O que é uma contra-resistência? Você vai fazer força contra uma resistência, contra um peso, um halter, um elástico, qualquer coisa, um aparelho, você vai fazer uma força tentando erguer uma resistência. Beleza? E o que isso vai melhorar no seu corpo? Vai melhorar suas capacidades de potência, força, tá? Resistência muscular, tá? Isso internas, ou melhor, externas, tá? Fora que internamente você vai ter ganho de massa muscular, tá? E queima de gordura, diminuição de célula de pouso corporal. Ok? Então lá, treinamento resistido, o parágrafo de baixo. É um treinamento contra uma resistência que pode ser o peso de halter, máquina ou o próprio corpo. Tá? O treinamento resistido mais popular e conhecido é a musculação. Vejam bem, musculação, ela faz parte do treinamento resistido. Beleza? Aquilo que eu falei no começo. Tá? E é o que é mais comum, mais feito, mais realizado. Existe algum tipo de modalidade esportiva que traga mais benefícios que o treinamento resistido? Comprovado cientificamente, não. Não há. Treinamento resistido, a musculação, vamos falar musculação. A musculação é a melhor prática esportiva que existe, tanto para ganho de massa muscular, melhora cognitiva, melhora de equilíbrio, melhora de força, melhora de postura corporal, melhora de funcionalidade, melhora queima de gordura. Musculação não emagrece, não queima gordura. Eu vou trazer para vocês uns trocentos artigos falando que emagrece. E emagrece pouco, não emagrece bastante. Beleza? Então, acaba com essa história. Bom. E a gente pode ver outras maneiras do treinamento, além da, como eu falei, além da musculação. Tá? A gente pode perceber aqui em cima. Tá? A gente tem um trabalho de pliometria. Vai falar mais sobre a pliometria. Tá? Vou falar bastante sobre a pliometria. Tá? São essas atividades aqui que vão trabalhar mais a potência muscular.
Eu posso fazer treinamento resistido utilizando o peso do meu próprio corpo. Ó. Eu faço exercícios, tá? Esse cara faz um pouco de pliometria também, mas peso do próprio corpo. Posso fazer em casa. Tem um estudo que mostra que a flexão de braço ela se equivale ao supino, beleza? Dependendo da quantidade das variáveis, né? Que é de volume e intensidade. Tá? Ou utilizando algumas ferramentas, Esse cara tá fazendo isso com elástico, Tá aqui um crucifixo com elástico, beleza? Tá gerando o elástico, ele gera uma resistência, gera uma tensão. A tensão do elástico é uma resistência, sim. Então é considerado um treinamento resistido? Sim. Tá? O corpo, ele é um peso, tá? Que está sendo atuado sob a gravidade? Sim. Então ele pode ser considerado uma resistência? Sim, o peso do seu corpo, ele é uma resistência. Beleza? Aqui eu trabalho de pliometria, esse trabalho que eu faço de potência, tá? Eu faço movimentos rápidos de contração muscular. Eu estou fazendo com muita uma resistência também, joia, com especificidades diferentes. Então, tudo pode ser analisado. Joia? Maravilha. Então, geralmente a gente vê isso, né? A pessoa ela vai treinar feliz e contente, e ela volta do seu treino toda estrupiada, toda ferrada, né? Treinamento resistido. Ele é perigoso? É perigoso fazer treinamento resistido? Posso te falar que é menos perigoso que... É menos perigoso, exatamente. Ele é menos perigoso que você fazer a modalidade do nosso amigo Juninho Benjamin, tá? O CrossFit. Né? CrossFit. Eu vou com o meu coach fazer meu food. Vou falar do cross. Tem banco de supino no CrossFit? Porra, a gente faz, né? Na caixa. Não tem estofado, não. Bom, treinamento resistido, gente, é um dos treinos mais seguros que existe. Tá? Tinha-se um certo preconceito há uns 30 anos atrás, treinamento resistido? Tinha. Por quê? Porque quem que eram os instrutores das academias? Eram os bombadão que era gigantão. O dono da academia olhou assim, amigão, você não quer trabalhar para mim aqui não? Por quê? Porque não era necessário o cara ter formação em educação física. Isso foi em 98, se eu não me engano, tá? Obrigatório profissional de educação física. Mas não. Era qualquer um. Aí o cara não tinha conhecimento de individualidade biológica, não tinha conhecimento de princípio da sobrecarga, não tinha conhecimento de cinesiologia, não tinha conhecimento de biomecânica, não tinha conhecimento de anatomia, não tinha conhecimento de fisiologia do exercício, entendeu? Aí o que acontecia? Ia lá um Zé coitado, um gordinho, uma velhinha, um velhinho, uma criança, um adolescente, era os mesmos trade 15. Famoso trade 15. Galera, esses trade 15 é um inferno, tá? Arrebentava com as pessoas. Hoje não. Hoje você, com o nível de conhecimento que você tem, você vai proporcionar a uma pessoa um treinamento a qual ela não vai nem sentir dor. Ah, professor, mas se não sentir dor não dá dando resultado. Não, nada a ver, meu filho. Então, vamos falar sobre isso também. Beleza? Então, extremamente seguro. Beleza. Quais são as estruturas que são envolvidas no TF? O que é TF? Treinamento de força, tá? Nunca se esqueça disso. Quais são as estruturas envolvidas no treinamento de força? Bom, basicamente nós temos 3 estruturas principais, tá? Que atuam no treinamento de força. Que são quem? Que são tá lá, estrutura músculo-esquelética no nosso livro. Eu gosto de falar que é a estrutura osteomioarticular, tá? Osteomioarticular, osso, músculo e articulações, tá? Então, o conjunto osteomioarticular são os que vão trabalhar, vão potencializar, que vão ser mais solicitados. Existe um quarto ainda, que no nosso livro não está, e eu, por algum lapso, também não coloquei aqui, mas mais para frente eu falo numa outro slide que tem ali que vai falar meio parecido, que é o nosso sistema nervoso. Tá? O nosso sistema nervoso, ele também, porque o nosso músculo ele só contrai quando tem um estímulo, tá? Do nosso sistema nervoso. Então, quem vai estar atuando ali as estruturas mais na linha de frente é o osteomioarticular, tá? Osso, músculo e as nossas articulações. Só fazendo aqui um remember, tá? Quando a gente fala de sistema
esquelético, no que ele vai atuar, no que ele vai ajudar na musculação? Simples, ele é o que sustenta tudo, tá? O osso é o que sustenta tudo. Então, quando você for prescrever um treino, você tem que prescrever um treino com muito conhecimento em anatomia, muito conhecimento em biomecânica, porque ele vai ser a principal ferramenta de formação de alavancas. Quando a gente realiza, então, o nosso treinamento, a gente tem o princípio de sobrecarga, que faz ter a movimentação ali sobre uma articulação, que é o eixo, e quem vai estar ali, então, servindo como sustentação desse eixo é a alavanca, a haste rígida, e a haste rígida são os nossos ossos, tá? Só a nível de curiosidade, nós temos 3 tipos de alavanca no nosso corpinho. Alguém lembra aqui o nome das alavancas? Alguém, né? Tem Hamilton e Benjamin só aqui. Vocês lembram, meus filhos? Se tiver na escuta, pode falar também, Lucas. Lembra nada, né? Vamos lá. Vou falar o primeiro, tá? Essa alavanca aqui, ó, que eu tenho ponto fixo no centro, eu tenho a força de um lado e a resistência do lado oposto. Essa alavanca é chamada de interfixa. Beleza? Pô, ficou mole agora. Agora as outras duas são muito fáceis. Vocês lembram quais são? O nome das outras duas? Bom, vamos lá. Fala. Interresistente e interpotente, não era? Boa, garoto. Tá? Aqui nós teremos um ponto fixo, joia, que é o eixo. Quando a resistência está mais próxima do eixo, é a interresistente. E quando a força está mais próxima do meu eixo, é o interpotente, que é o que é mais encontrado no nosso corpo, tá? Majoritariamente são as alavancas interpotentes. Beleza? Então, por que eu preciso saber isso? Porque durante o treino, para evitar qualquer tipo de lesão, através da carga que você vai manusear com o indivíduo, eu preciso saber, tá, qual é o torque resistência que ele está erguendo e qual é o torque força que ele pode proporcionar. Vamos lá, só para a gente lembrar. O que é o torque força? Tá? Quando eu falo de torque força, é a capacidade sua de gerar uma força. É a sua capacidade de gerar uma força. Beleza? O que é o torque resistência? É a força que aquele peso que você está segurando, aquela anilha, aquela caixa, qualquer coisa, ela faz contra a sua estrutura. Então eu tenho o peso da resistência, tá? E eu tenho o peso da força, da sua força que você está gerando. Beleza? Nunca se esqueça disso. Tá? Maravilha. Aí nós temos ali, igualmente, tá? A gente estuda lá em anatomia, nós temos 2 tipos de esqueleto, esqueleto apendicular e esqueleto axial. A gente, no treinamento resistido, vai chamar isso de eixo. Beleza? O eixo, tá? Do esqueleto axial e o eixo apendicular. Ok? Então, vamos só relembrar aqui, tá? Os esqueletos, tá, axiais são formados aqui, então, pelo crânio, joia, mandíbula, vértebras, tá? O sacro ele entra como vértebra e o meu tórax, as minhas costelas e o meu externo, manubro, externo, corpo e como é que é o nome desse rabinho aqui? Alguém lembra? Processo tifoide, boa. Tá? E nós temos aqui, então, o esqueleto apendicular, que são formados então, aqui pela nossa cintura pélvica, que é aqui embaixo, cintura escapular aqui em cima, que é nossa clavícula, nossa escápula, os ossos da pelve e os ossos dos nossos membros, tá? Tanto superiores como os inferiores, beleza? Que, em sua maioria, tá? Dos exercícios, dos movimentos realizados pelo treinamento resistido, vai estar sendo realizado, tá? No eixo
apendicular, a maioria dos movimentos, até mesmo para os músculos presentes no tórax, peitoral, joia, grande dorsal, eles são executados porque eles fazem ligação com o meu esqueleto apendicular, ou seja, ali com meus membros superiores. Beleza? Então, em sua grande maioria, no treinamento resistido, a gente trabalha mais ali os músculos que compõem o esqueleto apendicular. Tá? Bom, aí nós temos as nossas articulações, beleza? As articulações são os pontos, são os eixos, tá, de mobilidade. Não tivesse as articulações, nós não conseguiríamos realizar nenhum tipo de movimentação, beleza? Então vamos lembrar ali algumas articulações. Nós temos a articulação sinartrose, chamada de fibrosa, que são as articulações imóveis, tá? Suturas, por exemplo. Tá? A gente vai ter as articulações anfiartrose, que são as cartilagíneas, que são as semimóveis, são aquelas articulações ali da sínfise púbica, das nossas vértebras, que têm uma movimentação muito pequena, beleza? Até das nossas costelas, da clavícula. E nós temos as articulações de artroses, também chamadas de sinoviais, que sim são as articulações extremamente móveis, tá? Que proporcionam a mobilidade no nosso corpo. Perfeito. Essas articulações ainda são classificadas pelos seus graus de mobilidade, pelos seus graus de liberdade, tá? Então, nós temos ali a monoaxial. O que é uma articulação monoaxial? É aquela articulação que permite que você realize apenas um tipo de movimento. Um movimento de flexão, extensão, por exemplo. Nós temos ali, então, o cotovelo, tá? O cotovelo, ele é um exemplo de uma articulação monoaxial, que faz apenas um movimento de extensão e flexão. Nós temos as articulações biaxiais, que são aquelas articulações que têm um grau de liberdade de executar movimentos em cima de dois eixos. Beleza? Um exemplo é o punho. Joia, o punho. Eu consigo fazer dois movimentos com o punho. E nós temos articulações de maior grau de liberdade, chamada de multiaxial, também chamada de triaxial. Você pode ver esses dois nomes ali na literatura, tá? Que pode gerar mais de 3 movimentos, mais 3 graus de liberdade de movimento. Um deles é o ombro, tá? O ombro é uma das articulações que tem maior grau de liberdade, é a articulação com maior grau de liberdade, articulação da cabeça do número com a fossa, a cavidade glenoide, tá? Que gera ali, então, a articulação glenumeral, tá? Da cavidade glenoide da nossa escápula, a cabeça do úmero, que é do úmero, tá? A articulação glenohumeral, que ela pode realizar movimentos de flexão, extensão, hiperextensão, adução, abdução, rotação interna, rotação externa, tá? Então, é um grau de liberdade muito grande. Então, todas essas estruturas a gente precisa saber, beleza? Quais são as articulações, quais são os limites dessas articulações. Se eu não me engano, eu ensinei vocês em aula de cinesiologia quais são os graus de flexão, graus de adução. Se vocês quiserem, eu posso trazer esse slide de novo na próxima aula, para saber até onde eu posso realizar a movimentação de cada articulação. Beleza? Bom, aí então entramos no músculo esquelético de fato, tá? Que é um dos principais atores, os principais atuantes no treinamento resistido. Beleza. Músculo esquelético, gente. Músculo estriado esquelético. A gente tem que lembrar que ele é um músculo voluntário, tá? Ele é um músculo voluntário. Ele responde aos estímulos dados pelo nosso sistema nervoso central, tá? Que caminham até o sistema nervoso periférico e inervam ali na nossa unidade motora. Bom, uma das principais coisas que a gente tem que lembrar do músculo é o quê? Que ele possui algumas propriedades, tá? E quais são as propriedades do meu músculo? Alguém lembra quais são as propriedades do músculo? Eu dei isso na aula de cinesiologia biomecânica. Vamos lá. São 4 propriedades: extensibilidade, elasticidade, irritabilidade e a última, que é a contratilidade, a capacidade de responder
a uma certa tensão, tá? Bom, vamos uma por uma, para a gente relembrar. O que é a extensibilidade? É a capacidade do músculo tem de se alongar, tá? Alongou o músculo, ele estica, beleza? Ele esticou, é uma das capacidades. O músculo ele consegue esticar, ele não é uma coisa fixa. Ele não é igual esse livro aqui, que eu puxo, ele não vai se mexer. Não, se eu puxar, ele vai se esticar. Porém, o músculo, galera, entenda uma coisa, ele não tem a capacidade de realizar o movimento de alongamento. O músculo por si só, ele se alongar sozinho, tá? Então, a gente viraria homens borrachas, a gente podia esticar os braços assim, não, tá? O músculo ele precisa aqui da ação de um outro músculo, de um outro membro, para ele se alongar. Quando eu faço alongamento, eu não puxo com a minha mão aqui assim para puxar, eu não puxo aqui para alongar com o outro braço, tá? Ou de algum agente externo, tá? Para fazer esse alongamento. Ele não tem capacidade de se alongar sozinho, tá? Elasticidade. Ele alongou, ele esticou. Ele tem que ter a capacidade de retornar ao seu tamanho de repouso, seu comprimento de repouso, tá? Então ele volta. Se você alongou, se você relaxa, ele retorna ao seu tamanho normal, tá? Se não, pensa, pega um plástico, sempre dou exemplo de plástico, né? Pega um plástico e estica o plástico. Ele vai se esticar, não vai? Mas solta. Ele vai voltar ao seu tamanho normal? Não vai, ele vai ficar todo desgraçado. Pensa que ruim seria se nosso músculo ficasse todo zoadinho desse jeito, tá? A irritabilidade. O músculo, para que haja, então, ali o processo de contração, ele tem que ser sensível, tá? Chega um estímulo elétrico ali, então, a gente pode ver na figura lá atrás, que eu tenho, meu músculo é uma unidade motora, e essa unidade motora, o ponto de inervação, o ponto de contato do meu último motoneurônio alfa ali com o meu músculo é chamado de placa motora. E nessa região vão vir os estímulos, o potencial de ação, o estímulo elétrico ali através das minhas células nervosas, que são os neurônios, tá? Ele vai chegar até o meu músculo, tá? Passando a informação de que ele quer que esse músculo realize alguma coisa. Então, ele tem a capacidade de traduzir e realizar, então, ali o que? A contração. Tá? Ele tem a capacidade de se encurtar quando ele é solicitado, tá? Quando ele é estimulado. Então, ele consegue diminuir, tá? Até 70% do seu tamanho de repouso quando ele é encurtado através lá do estímulo nervoso. Beleza? Por enquanto, só revisão, só mamãozinho, né? Perfeito. Bom, vamos lá. Quais são, então, os tipos de trabalhos que os nossos músculos podem realizar, tá? Mais comumente utilizados no treinamento resistido. Galera, esse é um tipo de assunto, tá? Só um parênteses aqui, que eu gosto demais. E eu me empolgo, vou falando rápido. Então, se estiver falando rápido, vocês me falam, tá bom? Que eu vou atropelando, tá? Então, vamos lá. Quais são os tipos de trabalho que o músculo pode realizar? O primeiro deles é o dinâmico, ou também chamado de isotônico, tá? Aí eu tenho o isométrico, eu tenho o isocinético, e eu tenho o pliométrico. Pliométrico, faltou um T ali, tá, gente? Pliométrico, não pliomérico. Eu corrijo. Vamos lá. Vamos falar, lembrando, revisão, já viu tudo isso, tá? Mas se tiver dúvida, pode falar para eu ir devagar, pode perguntar que eu repito, não tem problema. O dinâmico, tá? Ou o isotônico, ele é um tipo de contração que o músculo vai fazer, fazendo com que haja uma alteração da sua estrutura, uma alteração do seu comprimento, uma alteração do seu tamanho, tá? E essa alteração, ela está sempre em movimento. Então, essa alteração, ela pode ser dividida em duas partes, que é a contração concêntrica e a contração excêntrica. O que é
contração concêntrica, o que é contração excêntrica. Sempre que você pensar nisso, você vai pensar que vai ter o quê? A força que você está gerando, ela sempre vai estar em luta, em briga constante com a resistência que você quer ali movimentar. Então, sempre, tanto na concêntrica como na excêntrica, tá? Na isotônica, sempre a força vai ser maior ou a resistência vai ser maior. Sempre vai ter tanto a força, o torque-força que você vai fazer, ela se sobressai, ou o torque-resistência vai se sobressair ao torque-força. Sempre vai ter essa luta, beleza? Nunca vai estar empatado, nesse exemplo aqui. Então, muita gente ainda confunde. Eu falo bem assim, ó. Para realizar a flexão de cotovelo, eu tenho meu músculo agonista. Todo mundo lembra o que é músculo agonista, músculo antagonista, músculo sinergista, músculo estabilizadores. Isso aí tá mamãozinho, tá? Se tiver dúvida, me fala, que eu repito. Então, eu tenho meus músculos, eu faço a flexão de cotovelo, igual ali na GIF. Quem está realizando é o meu músculo bíceps. O músculo bíceps, tá? Junto com outros músculos, braquial, braquioradial, tá? Eles são responsáveis por realizar a flexão de cotovelo. Eles fazem a flexão de cotovelo. Então, quando eu seguro um peso, tá? Segurei aqui um peso. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. E eu faço a flexão de cotovelo, segurei o peso, fiz a flexão de cotovelo. Deixa eu pegar um peso maior aqui. Aqui, ó. Peguei um peso. Fiz a flexão de cotovelo, o meu músculo agonista, bíceps, ele foi o meu músculo, ele fez a contração, ele fez o movimento concêntrico. Ele fez a contração concêntrica. Nomenclatura para a definição de contração concêntrica. Tá? É uma contração onde a força do seu músculo, ela é maior que a resistência puxada. Beleza? A força do seu músculo, ela é maior que a resistência puxada. Seguido de um encurtamento muscular, tá? Quando você puxa, o seu músculo encurta. Beleza? Você fez a flexão de cotovelo, tá? O seu músculo bíceps encurtou. Ele fez uma força, uma tensão maior do que a resistência e encurtou. Beleza? Agora, olha só. Durante a extensão, qual é o músculo responsável por fazer a extensão de cotovelo? Alguém lembra? É o tríceps. Tríceps, tá certo? Isso, Herberton? É o tríceps? A extensão? Extensão de cotovelo. É o tríceps. É o tríceps. Então, olha só. Fiz a flexão. O meu músculo bíceps, ele é o agonista, ele fez a contração concêntrica. Estou fazendo exercício, todo mundo aqui é maromba, né? Estou fazendo rosca direta. Na rosca, eu subi, fiz contração concêntrica. E quando eu descer, quando eu faço a volta, a extensão do cotovelo, qual o músculo que vai ser o músculo agonista? É o bíceps, porém é a fase excêntrica, né? Muita gente confunde. Muita gente acha que o excêntrico ele é realizado pelo músculo antagonista, que é o tríceps. Mas não é. A contração ainda está sobre o bíceps. Eu falo muito isso na aula de cinesiologia. Tá? Quem está realizando a contração ainda é o bíceps. Porém, ele está fazendo uma contração freando o movimento. Ele freia o movimento. A contração excêntrica é uma contração que freia o movimento. Entenderam? Então, ainda é o bíceps,
porém, tá? Na contração excêntrica, tá? Definição de contração excêntrica, tá? É a contração onde o torque a força realizada pelo músculo é menor que a resistência. Professor, como assim? Né? Muita gente não entende ainda. Como assim? O meu músculo ele faz uma força menor ou ele faz uma força maior? Eu não falei que ele contrai, tá? Ele se irrita por conta dos estímulos nervosos que você encaminha? Não é 8 ou 80, ou o músculo ele é pancada ou o músculo ele é fraquinho. Você pode dosar, tá, essa contração muscular, mandando mais ou menos estímulos nervosos. Você não consegue pegar um copo tranquilamente? Esse copo aqui tem 100 gramas. Eu peguei, eu dosei. Pensa se eu usasse a força para pegar um copo de 100 gramas, a força que eu usaria para pegar um copo de 50 quilos. É quebrar tudo. Entendeu? Não é esse cavalo todo. Você consegue dosar ali. Ok? Então, quando você faz a contração excêntrica, você manda menos estímulo nervoso para o músculo, fazendo com que ele tenha uma diminuição da sua força. Mas na sequência, na outra repetição, você aumenta a força, aí diminui, aumenta, diminui, tá? Porém, você está realizando contração. Uma contração com maior torque, uma contração com menor torque, que é a concêntrica e excêntrica, respectivamente. Beleza? Essas contrações aí, mamãozinho, né? Não tem dúvida o que é concêntrico, não tem dúvida o que é excêntrico. É o mesmo músculo, mas com tensões diferentes. Ok? Perfeito. Aí nós temos então ali a nossa segunda modalidade de trabalho muscular, que é a contração isométrica. Só repetindo, só voltando aqui na excêntrico. Ganho de força e hipertrofia. Vamos estudar bastante sobre isso, tá? Hipertrofia. Ganho de força e hipertrofia, exercícios isotônicos, tá? Exercícios isotônicos, você vai potencializar seu ganho de força e hipertrofia, ok? Bom, nós temos a contração agora isométrica. Todo mundo aqui sabe o que é isometria, isso é mole também, tá? É quando você não realiza ali mudanças do tamanho do músculo, não faz nenhum tipo de não altera as angulações articulares, tá? Então, o que você tem que entender da contração isométrica? Que a força produzida pelo seu músculo e a resistência a qual você está ali erguendo, puxando, tá vencendo, elas são a mesma. A força e a resistência são iguais, ou seja, elas se anulam. Se anulando, elas não realizam nenhum tipo de movimentação, nenhum tipo de alteração articular, tá? Você faz muita força, mas faz parado, ok? Bom, aí nós temos, tá, saiu errado, né? Isométrica, isocinética, tá ali em cima, tá? Na hora de fazer, certo? Eu esqueci de colocar. A isocinética. O que é a isocinética? É quando você realiza uma contração que pode ser excêntrica e concêntrica, tá? Uma contração isotônica, porém, tá? Não há alteração na velocidade durante todo o movimento, tá? Você realiza a contração na mesma velocidade. Existem avaliações isocinéticas, tá? Olha lá, a avaliação isocinética permite o estudo da função dinâmica do músculo por meio da avaliação quantitativa do arco de movimento, a força, tá? E do desempenho muscular. Vamos lá. A gente estudou em cinesiologia que existe o torque, tá? Quanto maior a distância do ponto fixo, maior é o torque.
beleza? Quanto mais distante. Então, durante o movimento, eu tenho diferenciações da minha resistência do meu torque. Ou ele vai estar mais próximo, ou ele vai estar mais perto. Então, dependendo do momento do movimento, eu preciso empregar mais força ou menos força. Equipamentos de avaliação isocinética, ela mantém a mesma potência, a mesma carga, a mesma resistência durante todo o movimento, tá? Você não altera se está mais próximo, mais perto, mais longe, tá? Do eixo fixo, da articulação, tá? É interessante fazer avaliações para você quantificar ali a sua potência muscular, quantificar a sua resistência muscular, tá? E o bacana desse tipo de equipamento é que ele não tem um peso. Ele é programado para que quanto mais força você empregue, é tipo a terceira lei de Newton. Se eu passo mais força, mais resistência ele vem contra mim. Se eu faço menos força, ele gera menos resistência. Sempre dou o exemplo da água. Pega a água, entra numa piscina, abre os braços ali com a piscina até o pescoço, abre os braços na linha do peito e devagarzinho abre e fecha os seus braços. A água vai gerar uma resistência pequena. Agora tem que empregar força. Você vai perceber que você não vai conseguir aumentar a sua velocidade. Você vai aumentar a sua força, aumentar a potência do seu movimento, porém o movimento vai continuar lento, porque a água vai gerar quanto mais você empurra a água para frente, mais ela vai te empurrar para trás. E esses movimentos são bem semelhantes a isso. Joia? São feitos muito isso em atletas de futebol, atletas para testar a sua potência. Tá? E nós temos a pliometria, tá? Que são os exercícios pliométricos. Bom, exercício pliométrico também ele vai estar ali, tá? Fazendo um movimento dinâmico, ativando ali a parte excêntrica, primeira coisa do movimento, ele vai ativar a sua parte excêntrica para depois ativar a sua contração concêntrica. Tá? Qual que é o grande barato da pliometria? Quer ver? Ó, vamos pegar um carinha desses aqui. Ó, vamos pegar esse carinha aqui, ó. Esse cara que está pulando aqui, ó. Repara que antes do movimento, ele faz um alongamento. Ele está aqui, ó, sentadinho. Ó. Aqui começou, subiu. Começou, subiu. Ele alonga o músculo responsável pelo movimento. Ou seja, ele dá uma agachadinha. Ele agacha, alonga o músculo, seguido de uma contração muito forte. Uma contração máxima para ele poder pular. Então, isso é a pliometria. É a alternância de direção do movimento, tá? Com forças máximas, tá? Empregando uma contração máxima. Então, isso é a pliometria. Para que serve a pliometria? Ganho de potência, tá? Você vai ter um ganho muito grande de potência muscular fazendo treinos de pliometria. São extremamente importantes. Corredores, rasistas, tá? Fazem treino, jogadores de futebol. E é interessante fazer treino de pliometria também misturado ali com a musculação para você também ter o ganho de potência. Beleza? Pô, eu montei 60 slides. Eu achei que ia demorar mais. Falei, putz, os guris vão brigar comigo, que eu vou ficar até meia-noite falando. Eu tô no finalzinho já, não é nem 8h30 ainda. Que bom, vamos sair mais cedo. Não assusta a gente não, professor. Ó, já vou adiantar para vocês aqui. Em fisiologia do exercício, não sei se vocês lembram, faz tanto tempo que vocês fizeram, não tinham dias que nós ficávamos até um pouco mais, davam umas 10, davam umas 10h10, 10h15. Tinha. Vai ter a mesma coisa aqui, tá? Porque eu não sei se vocês se... Ó, eu não sei se vocês se lembram. Vamos voltar aqui, ó. Eu mostrei aqui para vocês. Ó, vou pegar esse slide aqui, ó. Nós temos 4 unidades para 3 sessões cada unidade, ou seja, 12 aulas, 12 sessões, tá?
Então, olha só, hoje eu vou dar uma sessão. Aí vai ter a segunda sessão, a terceira sessão, aí vai ter aula prática, quarta sessão, quinta sessão, prova. Opa, não são 6 sessões que deveriam ser antes da prova? Sim. Então terão alguns dias que eu vou ter que misturar, vou ter que combinar 2 sessões, tá? Em um dia só. Não necessariamente isso vai tornar a aula mais extensa, mas dependendo do dia, se você faltar, você vai perder 2 sessões num dia só, tá? Isso vai ser uma carga mais alta para você ter que estudar sozinho depois, beleza? Então, eu vou avisar, semana que vem serão 2 sessões, então não falta, tá? Mesma coisa após após a prova, ó. 1, 2, 3, 4, 5 encontros de aulas teóricas. Então, vamos ter também sessões. Ó, eu montei aqui, ó, 57 slides, ó. Já tá nos 53, ó. Porra. Coisa Aqui foi revisão, né? Revisão a gente fala mais rápido, né? As próximas a gente eu vou mais devagar com vocês. Beleza, vamos lá. O que pode melhorar na minha vida o treinamento resistido? Bom, existem algumas adaptações que acontecem no seu corpo, que são extremamente essenciais a acontecer, tá? Bom, a primeira delas é a adaptação neural. A adaptação neural, lembra que eu falei que o seu músculo ele é um músculo estriado esquelético, ou seja, um músculo voluntário que responde a estímulos do seu sistema nervoso central, tá? Bom, para que você contraia um músculo, você tem que pensar. Você pensa primeiro, eu quero contrair o músculo para fazer um movimento. Quando você pensa que você quer fazer aquele movimento, o seu sistema nervoso ele vai encaminhar um potencial de ação, um impulso elétrico, que vai caminhar lá do seu córtex, tá, cerebral, que vai caminhar a sua medula, tá, sistema nervoso central, aí vai passar por seus nervos, tá, sistema nervoso periférico, vai passar ali pelos plexos, né, se for no braço, o plexo braquial, tá, se for lá na perna, o plexo sacral, e vai chegar até o músculo. E esse neurônio, né, esse motoneurônio, tá, esse neurônio motor, ele vai informar o músculo que ele tem que se movimentar para você realizar, ele tem que contrair para você realizar o movimento. Ok? Então, quando você faz este tipo de movimento, o seu sistema nervoso central ele está emitindo vários impulsos elétricos, ele está mandando. Tá? Quando você faz, então, um movimento, tá? Está chegando um impulso elétrico até o seu músculo. O seu músculo é chamado de unidade motora, que vai ser aquela parte do músculo que vai se contrair para você realizar o movimento, é a unidade motora. Essa unidade motora, tá? Ela vai ser inervada e esse ponto de fixação, como eu disse antes, chamado de encontro da célula motora com o músculo, é chamado de placa motora. Quando eu tenho adaptações neurais, joia, eu vou ter uma melhor comunicação do meu sistema nervoso com a minha unidade motora. Eu vou ter uma sequência, uma maior sequência de disparos, joia, que vão ser encaminhados até o meu músculo, tá? Uma maior sequência de disparos que serão encaminhados até o meu músculo. Eu vou ter uma maior inervação no meu músculo, joia? Eu vou ter ali unidades motoras mais eficientes. Eu vou ter neurônios mais eficientes. Tá? Vou ver aqui que é o próximo slide. Aqui. Tá, né? Inverti a ordem de um slide aqui. Não tem problema. Beleza? Eu vou ter neurônios, impulsos nervosos,
que vão mandar mais rapidamente o impulso que vai chegar até o meu músculo mais rapidamente, e o meu músculo também vai ter uma maior capacidade de responder a esse tipo de estímulo. Eu vou ter também, tá, um maior recrutamento de fibras musculares. Vamos colocar lá, eu tenho ali, tá, unidades motoras do meu músculo, uma quantidade X, a níveis didáticos. Vamos colocar que no seu músculo você tem 10 unidades motoras, 10 unidades que vão realizar a contração quando você tem um estímulo nervoso. Ó. Boa noite, meu amor. Bom, aí eu vou ter ali as minhas unidades motoras. Essas unidades motoras elas vão se contrair quando elas tiverem o estímulo neural. Só que quando eu sou um cara sedentário, eu não tenho todas as unidades motoras, as 10 unidades motoras, elas não estão ligadas. Elas são desligadas. Eu não preciso ter as 10 ligadas, eu preciso ter 3. 3 unidades motoras minhas estão ligadas. Quando eu faço treinamento resistido, eu começo a fazer treinamento resistido, eu começo a ativar essas unidades motoras. Então, treinei hoje, eu ativei uma, treinei amanhã, ativei mais outra, até o momento que eu vou ter, tá, esse recrutamento otimizado. Todas as minhas unidades motoras, elas estão entrando em contração. Joia? Então, assim, quando o indivíduo ele entra na academia, inicialmente, ele vai ter um ganho de força. Sim, tanto que o ganho de força de um indivíduo que é sedentário, eu sou inativo fisicamente e vou para a academia. Comece a fazer os exercícios. O ganho de força que eu vou ter essas primeiras 8 semanas de treino que eu comecei, elas vão ser os maiores ganhos de forças que eu vou ter a minha vida toda. Eu vou sair de um peso de 1 quilo para 10 quilos em 3 meses, em 2 meses, tá? Em 2 meses. Porque ela vai ter um ganho de força muito grande. E quanto maior é o grau de treinabilidade do indivíduo, menor é esse ganho de força. Por quê? Não porque o treino não está dando resultado mais. É porque antes você tinha uma comunicação falha do sistema nervoso com o seu músculo e o seu músculo ele não tinha uma ativação completa. Então, nesse primeiro momento, você está tendo o quê? Um aumento ali da comunicação, a melhora da comunicação neural e um aumento de recrutamento das suas unidades motoras. Tá? Então, o estudo aqui do Alex Souto-Maior, tá? Não é dele, mas é do livro dele, que eu tirei hoje até. Tá? Ele mostra aqui, ó, indivíduos destreinados, tá? Eles apresentam um maior ganho de força nos momentos iniciais de treino. Então eu vou colocar lá um indivíduo que nunca treinou na vida e um cara que é da elite e vou quantificar, tá, em uma avaliação com um eletromiógrafo, eu vou quantificar qual foi o ganho de força em determinado período de tempo. Eu vou ver que o indivíduo destreinado ele vai ganhar muito mais força que o cara de elite. Por quê? Porque o cara de elite ele já tem adaptação neural. Ele já tem, os músculos dele já estão todos recrutados, todos os músculos dele já estão trabalhando na sua potência máxima. A comunicação nervosa que está acontecendo já está acontecendo em eficiência máxima. Então ele vai ter o ganho de força através de uma outra alteração, uma outra adaptação que eu vou falar ainda. Joia? Então olha só, nós temos então ali dentro das adaptações, o ganho das coordenações, de 2 tipos de coordenação. Coordenação intramuscular e intermuscular. Tá? A coordenação, a adaptação intramuscular é isso que eu falei agora. No meu músculo, eu estou tendo aqui uma melhor recepção de estímulos elétricos, uma maior recepção de estímulos elétricos, tá? De potencial de ação, de estímulos nervosos, tá? E eu tenho um recrutamento maior das minhas unidades motoras para realizar determinado tipo de tensão. Beleza? Então eu melhorei, eu aumentei a minha coordenação
intramuscular. E eu também tenho o que? A coordenação intermuscular. O que é a coordenação intermuscular? Eu vou realizar determinado tipo de movimento. Eu vou ter, então, ali a ação tanto dos meus músculos agonistas, meus músculos sinergistas e meus músculos estabilizadores. Se eu sou um indivíduo que eu sou destreinado, nunca fiz musculação na vida, eu vou ter um conflito ali entre os meus músculos agonistas e meu músculo antagonista. Repare quando você é iniciante, você vai para academia, você treme quando você vê as pessoas tremem, tá? Por quê? Porque meu sistema nervoso central não sabe, peraí, caraca, o que ele está fazendo? É o que isso? Ele tem que contrair o bíceps, mas e o tríceps? Tem que contrair alguma coisa também? Não, então contrai um pouquinho, você treme, porque o tríceps ele está segurando um pouco. Você não tem uma adaptação neural ainda suficiente para você ter um isolamento do seu bíceps para o tríceps relaxar. Então, o que é o ganho de coordenação intermuscular? É eu saber que quando o meu músculo, o meu corpo saber, né? Quando o meu músculo agonista está em contração, o meu músculo antagonista tem que estar em relaxamento. Entendeu? Então, eu consigo, tem alguns neuroreceptores, neuromotores no seu músculo, que vocês conhecem muito bem, que é o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi, que quando você está você é sedentário, você é inativo, eles estão atuando muito fortemente, tá? Que é quando você faz estiramento máximo do seu músculo rápido, ele faz trabalho de contração, ele manda o estímulo de contração muscular, que é o fuso muscular, tá? E tem o órgão tendinoso de Golgi, quando você faz uma contração muito forte, com medo de não arrebentar do tendão do osso, ele faz o quê? Um relaxamento. Então, o indivíduo, quando ele vai treinar, quando ele começa a treinar, ele tem esses dois neuroreceptores atuando fortemente. A partir do momento que você vai entrando em adaptação, eles são um pouco mais desativados. Então, eu não tenho, quando eu vou fazer um alongamento muito grande, algo que pede para eu contrair. Não, porque ele já sabe, não, ele vai fazer isso, eu já sei o que é isso. É o uso muscular. E quando você vai contrair, o órgão tendinoso de Golgi fala, não, ele vai contrair, eu sei que ele aguenta, não preciso relaxar. Entendeu? Então eu consigo ter uma maior interação entre os meus músculos, tá? Tanto os músculos agonistas, igual eu falei, tá? Vou fazer flexão de cotovelo. Eu tenho ali o músculo, quem faz flexão de cotovelo? Tem um conjunto ali do meu músculo bíceps, cabeça longa, cabeça curta, eu tenho o músculo braquioradial, eu tenho o músculo braquial. Eu tenho que, o meu sistema nervoso central, ele tem que entender que ele tem que mandar estímulo nervoso para todos esses caras. E o mesmo estímulo nervoso. Olha, ele quer fazer contração, ele quer contrair. E esses músculos, tá? O meu bíceps ele tem que saber, o meu tríceps tem que saber que quem vai contrair agora é o bíceps, é o agonista. Então o antagonista ele vai o quê? Ele vai relaxar para não fazer um trabalho concorrente. Beleza? E eu preciso também ter o quê? Uma contração que todas as minhas fibras musculares vão atuar simultaneamente. Então, no treinamento resistido, como no treinamento que eu vou exercer umas forças máximas, repetições máximas, se eu tenho, lembra das 10, didaticamente falando, unidades motoras do meu bíceps, as 10 têm que atuar simultaneamente, lá na minha coordenação intramuscular. Se das 10, só 5 estão atuando, eu não estou desempenhando a minha força máxima. Então, sempre, tá? Uma das adaptações que você vai fazer para fazer suas repetições máximas, RMs, é sempre ter o quê? Tá? Uma atividade síncrona e não assíncrona. Treinamento resistido, tá? Vai predominar atividades síncronas, onde eu vou ter uma sincronia entre o recrutamento máximo das minhas unidades motoras, uma sincronia entre os músculos agonistas, os músculos antagonistas, os músculos estabilizadores, tá? Durante a contração, para eu poder conseguir desempenhar uma força máxima. Beleza? E qual é uma outra adaptação do treinamento resistido? A gente teve a neuromuscular e agora já vai ter uma adaptação
anatômica, morfológica, que é o quê? O aumento da célula, o aumento do tamanho, tá, da célula muscular, chamado também de hipertrofia, tá? O aumento do tamanho, não do número, das células musculares. Joia? Esse aumento, tá, vai fazer com que as minhas proteínas contráteis, actina e miosina, tá, ali o meu sarcômero, ele fique maior, porque as proteínas estão aumentando de tamanho, então o meu sarcômero vai ficar maior, a minha fibra muscular vai ficar maior, fazendo com que também tenha um aumento de força. Então repara, eu tenho nos momentos iniciais aumento de força por conta de adaptações neurais, maior estímulos nervosos, maior recrutamento de fibra muscular, isolamento dos meus músculos, sincronia dos meus músculos, qual vai contrair, qual vai relaxar, tá? Eu tenho, no momento inicial, adaptação neuromuscular. E eu tenho, depois disso, vai ter um momento que vai diminuir a adaptação neuromuscular, eu já vou estar adaptado, vou ter realizado a adaptação neuromuscular, e eu vou começar a ter aumento de força por conta do tamanho da minha célula, tamanho do músculo, tá? Aumento a hipertrofia, beleza? Então saca isso, tá? Eu comecei a fazer um treinamento, comecei a fazer treinamento resistido. Eu vou ter aumento de força, tá? Constante. Eu vou ter aumento de força. Depois a gente vai falar sobre o platô, o que é o platô, tá? Eu vou ter aumento de força. Mas repara que nos momentos iniciais eu vou ter adaptação neuromuscular. O que vai fazer com que haja um aumento dessa minha força é a minha adaptação neuromuscular. Então, basicamente, até a 20ª semana de treino, tá? Até a 20ª semana de treino, eu vou ter aqui, ó. Eu acho que essa tradução aqui tá errada, cara. Não é 20ª semana, não. Mas enfim, tá? Depois eu dou uma pesquisa melhor, tá? Após a 20ª semana, eu vou ter adaptação neural. Após isso, ó, repara que eu vou devagar, eu vou conseguindo ter o quê? O aumento do tamanho do meu músculo. E a partir de um certo ponto, o aumento da minha força agora, ela vai estar sendo carregada por quem? Pelo aumento do tamanho do meu músculo. Repetindo, inicialmente, o aumento da minha força, ela é responsável por conta das minhas adaptações neurais. Depois, com um período de tempo de treino, tá? O aumento da sua força, ela vai ser por conta das adaptações anatômicas, ou seja, a hipertrofia. Então, olha só, aqui, ó, eu tenho aqui um período de treino, tá? Semanas, tá? 4, 8, 16, 104. Então, eu tenho aqui, ó, fatores neurais, tá? Que vai ter ali a minha força máxima. A minha força máxima, ela está aumentando, tá? Por conta de fatores neurais. E a partir do momento que o tempo vai passando, tá? As adaptações neurais vão interferindo cada vez menos no aumento da minha força e a minha hipertrofia, a minha adaptação anatômica vai aumentando, tá? Fazendo com que eu tenha então ali o ganho de força muscular. Beleza? Beleza. Agora são agora 10 para as 9. Beleza. Mamãozinho com açúcar. Galera, senhores, né? Só tem 2 senhores aqui. Lucas, você tá na área, meu filho? Tô aqui. Ah, beleza, então. Então temos 3 senhores aqui. O Abelhinha acho que não pôde participar, mas está presente Eu não estava de letras. falando aqui, mas eu estou presente. Não, de Estou boa. escutando aqui, ó. Maravilha. Tá? Senhores, treinamento resistido é uma delícia. Tá? Eu gosto demais, eu me empolgo quando eu falo. Tá? Eu acho uma coisa muito bacana. Então, espero que os senhores também acabem gostando tanto quanto eu gosto dessa disciplina. Tá? Vocês vão perceber
que não é uma disciplina difícil, tá? O próprio Lucas já estava no estúdio lá, então já está trabalhando com isso, então essa disciplina agora ela vai servir para agregar demais ou para te dar uma revisão, tá? Senhores, meu, Heberton é grande pra caramba, deve malhar, então isso vai ajudar também ali, essa vivência que ele tem com o treino vai ajudar também aqui na disciplina, beleza? Só acho que o Benjamin que não vai, porque ele faz crossfit, não vai ajudar muita coisa não, mas tá bom, vai que aprende alguma coisa aí e leva pro crossfit também, né? Oh. Tá? Senhores, com relação às nossas avaliações, tá? Vocês já estão aqui há 200 anos. Não tem que ficar lembrando para os senhores que se faz necessário realizar desafio nota máxima. Não tenho que ficar lembrando para os senhores que se faz necessário fazer as atividades transversais, atividades virtuais, ok? Mas, infelizmente, todos os anos a gente tem uma dificuldade muito grande de bater a meta. Nós temos cursos gigantes, como veterinária, cursos gigantes, como odonto, que estão com as metas lá em cima. Reitor da faculdade... Peraí. Tá gravando, né? Para de gravar.